Olá, começando a partir de agora mais um Saúde Cidade. Você pode acompanhar o programa a partir de agora pelas redes sociais no @Rádio Cidade JF, também no @Hospital Evandro Ribeiro, já que essa é uma parceria maravilhosa com o hospital. Pode mandar sua dúvida, sua pergunta no nosso WhatsApp 32999181483 e também nas lives que estão rolando a partir de agora. Hoje a gente vai conversar com a Ornella Sabino, que é fonoaudióloga, e o assunto é tontura e reabilitação do labirinto. Bom dia, Ornella, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Aninha. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Queria que você começasse, né, Ornella, falando, né, explicando pra gente o que exatamente é o labirinto e qual que é a função dele no nosso corpo. O labirinto é uma estrutura, né, que está dentro da orelha interna, do ouvido interno. Então, temos dois labirintos, igual temos duas orelhas, né? Boa. E dentro do osso temporal. A função dele é promover esse equilíbrio corporal, estabilidade, né? Ele não trabalha sozinho, trabalha junto com a visão e a propriocepção, né? Que é músculos, articulações, né? Equilíbrio de pé, de tornozelo. E tá tudo ligado, uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. Visão, propriocepção e labirinto. Perfeito. Quais são as principais causas de tontura? Quando a gente fala, né, Ornella, de labirinto, vem muito a ideia da labirintite, né? Sim. É uma coisa imediata, é uma Sim. associação imediata. Sim. Então, quais seriam aí essas causas mais comuns? Tanto da tontura quanto vertigem, né, por exemplo? Então, o que aparece mais em consultório pra gente, né? Eu, no caso, vou reabilitar, né? Fazer os exames diagnósticos, né? O fonoaudiólogo e reabilitar. E vem do otorrino. E vem o paciente muito com o que aparece no consultório? Aquela vertigem de posição, aquela tontura dos cristais. O que seria isso? Explica pra gente. Quando uns cristais... Todo mundo tem uns cristalzinhos dentro do labirinto, né? Na orelha interna. Uns cristais de carbonato de cálcio que tem função. E que se ele deslocar, ele tem um lugar certinho de ficar. Em alguns pacientes deslocam por um trauma, uma queda, ou então algum estresse forte. E aí desloca e vai provocar aquela vertigem rotatória. Quando o paciente deita, levanta, olha para cima, para baixo. Né? E aí tem que fazer manobra para reposicionar esses cristais no lugar. E uma aí, manobra específica. A grande queixa é quando isso acontece. Quando isso acontece. Se abaixa, levanta, né? E sente rodar. Né? Uma vertigem rotatória. Perfeito. Então, aparece muito em consultório em todas as idades. E aí, como que funciona, então, essa reabilitação? Voltar com esses cristais para os lugares? Então, tem uma manobra... Tem manobra que é específica para avaliar se os cristais estão soltos, né? E o olho, a gente fala que os olhos são as janelas do labirinto. E eles mostram para a gente quando o paciente está tonto, porque eles fazem um batimento involuntário chamado nistagmo. Olha. E aí a gente vê pelos olhos do paciente. E sabe aonde, em qual posição ele está para poder tirar ele dali. Então, não vai melhorar com medicação, vai melhorar com manobra. Para reposicionar esses cristais no lugar. E aí, mesmo se a pessoa não está sentindo essa tontura, no momento ali, por exemplo, do consultório, vocês conseguem fazer essa A gente consegue fazer. Às vezes ela fala, eu melhorei. Mas aí, na hora da manobra, a gente consegue observar, né? Porque faz com a cabeça passando um pouquinho da maca, a cabeça baixa. Uma técnica para provocar. Para provocar a tontura. E aí, a gente reabilita. Mas, geralmente, a queixa do paciente com essa labirintite dos cristais... é vertigem rotatória com movimento brusco, né? Se deita, levanta, olha para cima. Mas é importante saber que tem tratamento. Perfeito. E é fácil corrigir. Tem algum outro sintoma associado também, Ornella? Pode ter náusea, né? Às vezes a cabeça aérea, algum desequilíbrio, tá? Durante o dia. Perfeito. A gente acha, né? Assim, no dia a dia, a vida é muito corrida, a gente, né? Às vezes passa muito tempo sem tomar água, com a cabeça, né, a todo momento. E aí... a partir de um momento, sentir esses sintomas, de certa forma, começa a ser normal. A partir de qual momento que essa pessoa que está tendo esses sintomas deve procurar um especialista? Então, quando a tontura não é mais ocasional, né? Ela começa a atrapalhar a qualidade de vida do paciente. Então, ele começa a evitar algumas atividades, né, que fazia, começa a interferir no trabalho, né, em atividades de vida diária mesmo.
né? Às vezes um medo de dirigir, de sentir uma tontura dirigindo. Então, tem que ficar atenta. E toda tontura deve ser procurado um especialista, geralmente um otorrino, que vai fazer uma anamnese, conhecer essa história clínica do paciente, né? Vai pedir exame diagnóstico, que é exame UVECTO, o VERRIT, que é um exame bem tolerado, rápido de fazer, que não provoca tontura. E aí tem que ser feito para poder direcionar o tratamento, né? Às vezes exame de sangue para descartar alguma causa metabólica, né? Em idosos, às vezes pedem exame de imagem, né? Para descartar algum AVC, algum tumor, né? Porque tem que ser descartada também causa neurológica, né? Não é toda tontura que tem causa neurológica, mas precisa ser conduzido um tratamento. Afinal, a gente falou, né, que tá tudo muito ligado. Tudo muito né, ligado, Perfeito. Aparece muito no consultório também aquela neurite vestibular, que é uma inflamação do nervo, que geralmente por uma causa viral, e aí ele dá um déficit unilateral do labirinto. Então, um labirinto começa a trabalhar menos que o outro. Ele fica tipo um carro desalinhado. E aí o paciente sente muito desequilíbrio, tontura, cabeça aérea. E tem como reabilitar também com exercícios específicos, Perfeito. Né? Vamos então falar sobre essa reabilitação. Sim. Quais seriam, então, esses exercícios? Então, a reabilitação, o que é a reabilitação? Explicando um pouquinho para o pessoal. Ótimo. É um método terapêutico especializado, né? Uma sessão de fonoterapia que demora mais ou menos 40 minutos, né? E aí a gente vai orientar o paciente. Quando é manobra, vamos fazer a manobra, né? Quando não é manobra, eu vou orientar exercícios que vão ativar os reflexos do labirinto, da visão, né, reflexo vestibulocular, da coluna, propriocepção, né, e o objetivo é fazer com que o cérebro se adapte, né, ele compense alguma função do labirinto que está ali falha, né? E, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir tontura, náusea, porque não é normal, né? Sentir tontura e náusea. Com certeza. E aí, esse processo de reabilitação, os exercícios, eles devem ser feitos de quanto em quanto tempo, todo dia? Como que funciona? Então, a gente orienta, geralmente a gente recebe o paciente no consultório semanalmente, né? Até ele melhorar, né? Por quanto tempo? Claro que se é uma neurite vestibular, uma hipofunção, às vezes 2, 3 sessões, ele vai ficar bom, mas é orientado em casa, né? Que são exercícios de habituação para dessensibilizar o labirinto. Então, ele vai fazer todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, né? E ele vai sentindo melhora nesses sintomas de tontura, né? Então, a gente sabe que a reabilitação está, né? Está sendo eficaz quando o paciente relata melhora desses sintomas de tontura, desequilíbrio, náuseas. E aí, se não tem essa melhora, Ornella, o que o paciente deve fazer? Às vezes ajustar, investigar outras coisas? Aí tem que investigar outras causas, né? Retornar ao otorrino, né? Pode ser, igual eu falei, uma causa metabólica, uma doença de base, tipo uma diabetes, pressão alta, colesterol alto, às vezes uma queda de vitaminas, né? Que tem que fazer uma reposição. Perfeito. Então, precisa ser avaliado como um todo, claro, né? A reabilitação do labirinto, ela pode ser feita por pessoas de todas as idades? Em criança, isso pode ser normal? Pode. A gente atende criança, né? Já atendi. É mais raro, né? Mas tem crianças e tem que ser investigado, né? Então, criança que não quer correr, não quer brincar, não quer, por exemplo, brincar de girar, né? Sim. Às vezes, criança fala que está com tontura, então tem que ser investigado também. Criança tem essa tontura dos cristais e tem também neurite vestibular, tem, às vezes, migrânia, que é aquela dor de cabeça, enxaqueca junto com tontura, cinetose, aquele enjoo no movimento. Criança tem muito isso pela imaturidade do sistema do labirinto. Entra num carro e já enjoa. Sim, tem então muito isso. Tem muito isso. Então, a gente atende criança, tem exercício específico para isso. Claro que criança a gente tem que fazer de uma forma lúdica para ela aderir ao tratamento, senão não vai querer ficar fazendo exercício igual adulto. Verdade. Né? E fazemos muito em adulto e idosos também. Também, né? Perfeito. E aí, nesse caso, né, de fazer esses exercícios em casa, precisa de algum item, algum acompanhamento especial ou é exercício do dia a dia? Não, a gente orienta em consultório, né? Passa uma folha de exercícios e o paciente vai fazer do jeito que foi orientado,
né? E ele precisa entender o processo. Então, a gente tem que explicar bem para ele entender o processo e aderir ao tratamento mesmo. Né? Então, precisa do empenho do paciente em casa. Com certeza. É fundamental. Chegaram umas perguntas, Ornella, no WhatsApp da Rádio Cidade. Vamos lá. Nível de açúcar mais alto causa labirintite? Sempre que como muito doce, que é raro, sinto tonturas. E aí? Então, aí é uma causa metabólica, né? Então, tem que tratar essa doença de base. Então, o nível de açúcar mais alto, né? Tem que observar. Tem que ir no endocrinologista, no otorrino, para ver será que esse açúcar alto que está gerando essa tontura, Sim. né? Ou é algum quadro do labirinto associado, né? Então, precisa avaliar. Ótimo. Tá? Outra dúvida. Dormir pouco também pode causar tontura? Também. A gente orienta hábitos saudáveis no paciente, né? Precisa hidratar bem, alimentar bem, não abusar de cafeína, de doce, bebida alcoólica, coisas muito estimulantes, tipo refrigerante, né? E hábitos saudáveis mesmo, atividade física, né? Isso para tudo, não só para o labirinto. Ótimo. Né? E aí, Ornella, tem alguma mudança, né, no estilo de vida? Você falou um pouco, né, Isso. de hábitos, né, de todos esses hábitos. Quando a pessoa está fazendo esse acompanhamento, os exercícios, essa mudança de vida também pode ajudar? Claro que pode ajudar, né? Precisa ser um sono reparador de 7, 8 horas por noite, né? Hoje em dia tem algumas coisas que eles usam, né? Que é melatonina, algumas coisas mais naturais, magnésio para, né, induzir o sono. Mas precisa ter mudança de hábito. Uma baixa hidratação, baixa ingestão de água, claro que pode gerar uma tontura. Né? O estresse, então controlar o estresse na medida do possível, né? Ele não pode interferir no seu dia a dia, né? Porque pode piorar quadros de tontura. Não vai ser o causador, mas tudo isso piora o quadro. Boa. Você estava falando sobre essa relação do labirinto com a visão, com os olhos. Chegou uma pergunta que tem essa relação. Uso óculos e às vezes sinto um pouco de tontura, um pouco de vertigem. Isso é normal? Não é normal. Tem que ser investigado. Será que esse óculos está precisando fazer uma atualização, né? Ou será que, né, tem que ser avaliado por um oftalmologista também, é importante. Perfeito. Né? E por um otorrino, para saber se esse problema é uma visão turva, decorrente do labirinto, ou é do óculos. Às vezes um óculos novo, multifocal, que é difícil de adaptar. Exatamente. Né? Como está tudo ligado, ligado. Tudo é um sinal também, tudo né? É um sinal. Perfeito. E aí, pra gente encerrar, a gente já está falando, né? Que sentir essa tontura não é normal. Não é. E pode ser perigoso. Em qual sinal, qual o sintoma a pessoa pode procurar um especialista para resolver esse problema nela? Então, em qualquer sinal de tontura, né? Claro que tem umas tonturas súbitas, de início súbito, muito rotatória, muita náusea, muito vômito. Se a pessoa desmaiar, perder a consciência, aí já é um sinal de que tem que procurar uma emergência, né? Porque tem que descartar problema neurológico. Perfeito. Claro que toda tontura não vai ser, né, um AVC, um tumor, não. Né? A maioria não. Mas qualquer tontura tem que ser investigada mesmo, tratada. É importante saber que tem exercícios, que tem manobras, né, que tem medicamentos que o otorrino vai orientar. Né? Então, não é normal sentir tontura. Tem que ser investigada e tratada. Perfeito. Ornella, muito obrigada pela sua presença. Você, Aninha. Saúde Cidade fica por aqui, mas lembrando que a live fica salva, tá? No Instagram do Hospital Evandro Ribeiro. Você pode acompanhar mais tarde, tirar suas dúvidas por lá também. E a gente volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente está de volta para fechar o Acorda de hoje.